Muitos anos antes, na virada do século XIX para o século XX, Jamal, um botânico ricaço, dono de uma fortuna obtida por herança, conhece Partênia, uma princesa cigana da Hungria. Apaixonado, o botânico aprende o idioma dos ciganos e pede a princesa em casamento, mas a bela cigana já estava prometida a outro. A solução? Simples. Jamal rapta Partênia e se casa com ela à força aqui no Brasil. Contrariada, a moça joga uma maldição no marido. Meu filho me vingará! Muitos anos depois, um homem entra numa sala de pôquer vestindo um smoking elegante e discreto. É época da Guerra Fria e ele tem licença para matar. Apesar da semelhança com o mundialmente famoso James Bond, o 007 de Ian Fleming, nosso personagem não é britânico, não é espião e muito menos jogador de pôquer. Ele é um assassino brasileiro que trabalha para uma organização clandestina, e sua identidade só é revelada no final da história. Até lá, é conhecido como Carlos, Rafael, Henry Miller, Juan Hernandes, mas atende sempre pela alcunha de Lobo. Se você suspeitou que Lobo era o filho de Partênia e estava lá para matar o pai, pronto, você acaba de ser capturado por O Lobo Atrás do Espelho de Fausto Wolff, um romance policial com pitadas de realismo fantástico. Mas se você não pensou nem por um milésimo sobre o que o lobo tem a ver com a maldição da cigana, e só ficou se perguntando que diabos faz o nome de Henry Miller nessa história toda, então o livro também é para você. O que não falta é referência. Da literatura até a biologia, passando pela filosofia, pela física e muito mais. É Darwin pra cá, Einstein pra lá, correspondências com Freud, citações de Lord Byron. Fausto Wolff se entusiasmou tanto com as referências que no meio do livro, um dos personagens vai parar na fazenda do grande poeta Manuel de Barros, lá no Pantanal. Mas vamos voltar para a história do livro. Partênia, na verdade, acaba se apaixonando por Jamal, seu raptor e marido. Juntos, eles constroem um rancho no interior do Rio Grande do Sul, chamado carinhosamente de Paraíso. Como em todo paraíso que se preze, não podia faltar o casal mais conhecido de todos os tempos, Adão e Eva. Adão é o principal capataz da fazenda, cuidando dela como ninguém. Já Eva era uma puta. Calma, eu disse era. É que antes de casar com Adão, Eva se chamava Lilith e trabalhava em um bordel em Santo Ângelo, cidade próxima ao rancho. Adão tira Eva dessa vida, apesar da vida não sair muito dela. Enquanto isso, Jamal e Partênia têm um filho chamado Cosmo, que cresce e vira um garoto enorme, ruivo, chorão e ciumento. E não demora muito não, Eva também dá luz a Abel, um menino pacato, apesar da beleza descomunal. Mas como a Bíblia já anunciara antes, Adão e Eva não eram lá um casal muito chegado ao Éden. Eva foge da fazenda pouco depois de seu filho nascer. Adão ainda permanece alguns anos, até ser exilado do paraíso por motivos misteriosos. Abel e Cosmo crescem como irmãos. O verdadeiro herdeiro do paraíso se volta para a vida acadêmica, enquanto o belo Abel passa a administrar a fazenda. Eles vivem como grandes companheiros, até que o gigante ruivo conhece a linda Helena. Agora veja bem você, Helena era a perfeição em forma de mulher. Era tão, mas tão bonita, que Cosmo se põe a conversar com o fantasma e até com o cachorro para tê-la em seus braços. Como se não bastasse, ele contraria a vontade da própria mãe, que em seu leito de morte lhe pediu que nunca se casasse. Nada feito, e Cosmo leva Helena para o paraíso, junto com o tal cachorro falante. Não se impressiona com a erudição do cachorro não, porque nessa fazenda Descartes é cavalo. Bom, já viu que juntar Helena e Abel não vai ser a melhor ideia de Cosmo. Não deu outra. Numa mistura de Bento Santiago com Otelo, o gigante ruivo jura com todas as forças que um de seus filhos é fruto de um suposto adultério de Helena com Abel, e acaba levando o inferno para o paraíso. Aí vocês vão perguntar o que o maldito do lobo, aquele assassino misterioso lá do início, tem a ver com essa história toda. O lobo, na verdade, nasce do caos que se tornou um rancho. Mas se eu contar como, a história perde um pouco a graça. O fato é que o Fausto Wolff, editor do Pasquim e vencedor de um Jabuti em 1997, não ia deixar esse mistério todo de lado. O autor consegue intercalar as três histórias, Jamal, Cosmo e Lobo, com muita precisão. Sem contar com aquela habilidade para criar ganchos entre os capítulos, ocasião em que nós, leitores, nos vemos numa grande encruzilhada. De um lado, a cama, o computador, o cinema, a TV. Do outro, só mais um capítulo, mais um só, e lá se vai uma noite inteira em claro. Muitos anos depois,
O lobo continua recebendo telefonemas de uma pessoa que se autodenomina pai. Mais uma missão é passada. Passaportes, armas e disfarces são colocados na mesa. E agora, além de descobrir quem é o lobo, você também tem que desvendar o segredo do pai. Será que você consegue?